E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais um encontro aí preparatório, no nosso curso de língua portuguesa preparatória para concurso. Nesta aula a gente entra em período composto, algo muito legal de se estudar, saber e aprender as relações sintáticas entre as orações. Tudo que nós vimos, melhor dizendo, até aqui, nós estávamos falando a respeito das relações entre os termos que compõem um período simples, E aí, para te relembrar ou te recapitular, deixe-me fazer lembrá-lo que período simples é toda estrutura sintática, que tem apenas uma única oração, um único verbo. Se eu tenho estruturas sintáticas com mais de uma oração ou mais de um verbo, aí eu estou falando de período composto, e o que eu devo estudar prioritariamente nesse caso não é mais a relação entre os termos dentro de uma oração apenas, complemento de verbo transitivo ou complemento nominal de um substantivo ou de um adjetivo, já não me preocupo mais com isso aqui no período composto. Aqui a minha preocupação é em relação às relações que se estabelecem entre as orações, Então, o que é oração coordenada, o que é oração subordinada, dentro das subordinadas, o que é subordinado a substantivo, o que é subordinado a adjetivo. Então, o meu foco agora, a partir de agora, passa a ser isso, dentro do período composto. É bom que você saiba também que o período composto ele é dividido em coordenação e subordinação. E essa é uma grande diferença, é muito importante que você saiba diferenciar uma da outra, Saber quais são as características de uma e de outra aqui, para que já no começo do nosso estudo sobre o período composto você saiba dividir bem isso e não tenha problema lá na frente. Coordenação diz respeito a todo o período, em que as orações que compõem esse período são sintaticamente independentes. Como assim, professor? Muito simples. Ser sintaticamente independente significa dizer que uma oração não depende de outra para que possa existir. Vou te falar duas orações e você vai perceber nitidamente que a segunda oração ela não tem sentido se for empregada sozinha. Já a primeira oração que eu te dei agora aqui, você vai entender que ela pode ser usada sozinha, ela pode ser um período simples, inclusive, sem depender de outra. Já a segunda oração, você vai ver que se eu te falar, você vai entender que vai ter algo faltando, porque ela depende de outra oração para existir. Então, uma é a ideia de coordenação e outra é a ideia de subordinação. Coordenação primeiro, entenda aí. Se eu disser para vocês assim, acordei cedo, preciso necessariamente dizer algo antes ou algo depois para que tenha sentido completo? Não. Perceba que eu posso, inclusive, encerrar a oração aí. Acordei cedo, ponto final. Nesse caso, eu teria o chamado período simples. Tudo aquilo que a gente já estudou. Acordei verbo intransitivo, cedo adjunta adverbial de tempo e acabou a minha análise, Agora, quando eu digo para você assim, acordei cedo e fui trabalhar animado, acordei cedo e fui trabalhar animado, vou excluir a oração acordei cedo. Se eu só disser assim, fui trabalhar animado, preciso dizer algo antes ou algo depois? Também não. Então veja que fui trabalhar animado também poderia ser inclusive um período simples, Ou seja, é uma oração que não depende de nada, assim como acordei cedo, que também não depende de outra. Quando eu pego essas duas orações que são independentes, são sintaticamente independentes e junto-as num só período, eu estou diante de um período composto por coordenação. As ideias são coordenadas, Não há a ideia de subordinação, não há a ideia de dependência uma da outra. Acordei cedo e fui trabalhar animado. Então, esse é um exemplo clássico de período composto por coordenação. Beleza? Agora, olha só, vou para o segundo exemplo. Vou te falar uma oração que nitidamente você entenderá que está faltando algo, que precisamos de algo para que ela tenha sentido. Se eu te disser assim, eu necessito, não posso encerrar o período aqui. Por que não? Porque eu necessito, de fato, de um complemento, Eu preciso de algo que me dê sentido. Lembra que necessitar é um verbo transitivo indireto e ele não tem sentido se não houver um complemento. Aqui eu tenho duas opções. Caso eu tenha uma oração só, eu boto um objeto indireto, normal. Eu necessito de ajuda. De ajuda é um termo simples, é um substantivo apenas, uma preposição com substantivo, usado para completar o sentido do verbo necessitar. Objeto indireto, eu necessito de ajuda, é uma oração absoluta, é um período simples. Agora, quando eu digo que eu necessito, e você pergunta de quê, se eu der como complemento ao verbo necessitar uma outra oração, significa que eu terei duas orações dentro de um período.
Um é a oração eu necessito e outra é a oração que eu estou usando como complemento do verbo necessitar. Se eu disser que eu necessito e se eu disser ainda de que você me ajude é uma oração, porque ajude é verbo. Então, sendo uma oração que completa a primeira, ambas são dependentes uma das outras. Essa aqui eu necessito não tem sentido próprio e essa aqui muito menos. Não posso chegar para você e dizer assim, ó, de que você me ajude. Isso não tem o menor sentido. Então as duas só passam a ter sentido interligadas. Portanto, a gente está diante de um período composto por subordinação, onde há uma mútua dependência uma das outras. Tá bom? Costumo brincar, e aí é uma maneira didática de te fazer enxergar melhor essa ideia, essa relação das orações. Eu costumo brincar que período composto de coordenação e subordinação você pode entender como nós professores, por exemplo. Ó, entre mim e o professor de história que grava ao lado neste momento que eu gravo essa aula aqui, não há subordinação. Por quê? Porque eu não sou patrão dele, nem ele é meu patrão. Os nossos serviços são coordenados, né? Coordenados. Eu gravo língua portuguesa, ele grava aula de história. Beleza? Coordenados. Tranquilo. Agora, entre mim e o dono do cultive, o dono do curso, existe uma ideia de coordenação e de subordinação? A ideia de subordinação. É lógico que numa relação de profissional, né, você tem que entender que ele é o cabeça, ele é o dono do curso e eu sou um professor, tal como o de história também é um professor. Então, entre mim e o de história existe uma coordenação. Agora, entre mim e o dono do curso existe uma ideia de subordinação e entre o de história e o dono do curso também existe uma ideia de subordinação. É bem simples, né? Agora, falar que existe uma subordinação não significa que haja uma só dependência. A dependência é mútua. Porque, tal como eu, que sou subordinado, dependo do curso, obviamente, né? É uma profissão, o curso também depende do meu serviço. Caso eu saia do curso, quem é que vai vir da aula? Não vai ser provavelmente o dono, né? Que talvez não entenda tanto de língua portuguesa a ponto de poder dar essa aula. Creio que você esteja entendendo aqui a ideia, né? Então, ó, a relação é de uma dependência mútua. Eu preciso do curso, o curso precisa do meu serviço também. Então, existe uma ideia mútua de dependência, tá certo? Assim são as orações subordinadas. Uma depende da outra. Tranquilo? Entendemos isso? O primeiro passo de coordenação e de subordinação foi dado, podemos avançar? Então a gente começa a falar a respeito das orações coordenadas. E só das coordenadas nós iremos tratar neste nosso encontro de agora, tá? As orações coordenadas, conforme você já entendeu, são sintaticamente independentes, né? Uma não depende da outra. E aí é necessário aqui para você contar o período composto, a quantidade de orações que compõem esse período, é você somar a quantidade de verbos que tem dentro do período. Lembrando ainda, e um aspecto muito importante, que período é onde eu inicio o meu enunciado, né, até o seu ponto, que pode ser final, ponto de interrogação, ponto exclamativo ou ainda as reticências, né, que deixa semanticamente o período aberto, tá? Mas dando uma ideia de encerramento momentâneo ali. Então, quando eu digo assim, ó, a mulher ama, o homem sonha e todos vivem. A mulher ama, o homem sonha, perdão, e todos vivem. Veja que eu tenho 3 orações aqui. A mulher ama, depois o homem sonha, deixa eu riscando para vocês aqui, ó. A mulher ama, o homem sonha e todos vivem. Tenho 3 orações, que são todas sintaticamente independentes. Por quê? Se eu só disser que a mulher ama, eu poderia dizer isso e colocar o ponto final. Não precisaria dizer nada depois disso, né? Ela não depende de outra. Se eu só dissesse assim, ó, o homem sonha, também não precisaria dizer nada antes nem nada depois. E se eu só disser que todos vivem, também não preciso dizer nada antes nem depois. Então veja que são 3 orações que eu chamo de coordenadas, tá? Oração coordenada. Os 3 casos. Uma sintaticamente dependente da outra, uma não precisa da outra. Quando eu digo que a vida passa, os homens morrem, a poesia fica, 3 orações coordenadas também. Por quê? Porque uma não depende sintaticamente da outra. Agora, as orações coordenadas, elas podem ser divididas em coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Antes de você se prender ao que está escrito aí, ao slide, olha para cá e preste atenção no seguinte. As orações coordenadas, ela tem 2 grandes classificações. Eu vou fazer isso aqui, você vai entender daqui a pouquinho. Orações coordenadas assindéticas. É um tipo só. É qualquer oração coordenada que não possua conectivo. O que é conectivo neste caso? É a chamada conjunção coordenada.
toda oração coordenada que não é empregada com conectivo, com conjunção, ou com o nome já sugere, com síndeto, a gente chama de oração coordenada sindética. Só existe um tipo, né? Basta que a conjunção não seja empregada. Se a conjunção for empregada, a conjunção será um dos 5 tipos, lembra dessa representação aqui, ó? Um desses 5 tipos aqui. A oração coordenada, quando ela é sindética, significa que ela tem dentro de si uma conjunção. E essa conjunção pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. Então, dependendo da conjunção que introduz a oração coordenada, o nome da oração coordenada será idêntico ao da conjunção. Como assim, professor? Simples. Se eu estou diante de uma conjunção aditiva, se a conjunção é uma conjunção aditiva, ela vai estar introduzindo, obviamente, uma oração coordenada sindética aditiva. Se eu estou diante de uma conjunção conclusiva, ela vai estar introduzindo, então, uma oração coordenada sindética de mesmo nome, conclusiva nesse caso. Beleza? Vamos então começar nosso estudo por aquelas que são chamadas de assindética. Assindética significa aquela que tem ausência de síndeto, né? Que não tem conjunção. São aquelas em que não aparece expresso conectivo ou a conjunção, tá? Ele não aparece, ele não surge aí. Vim, vi, vencer, né? Uma frase famosa aí do imperador romano. Vim, vi, venci. Ó, 3 orações. A primeira vim, a segunda vi, a terceira venci. 3 orações que são postas umas ao lado da outra. Inicio aqui no verbo vir, né? Vim. Aí o enunciado termina aqui no verbo vencer, o venci, com um ponto final e tudo mais. 3 orações coordenadas, uma posta ao lado da outra, mas que que não há conjunção, né, entre elas. Então são 3 orações chamadas de coordenadas assindéticas. É o que a gente chama de oca, tá? Oca nos 3 casos. Oração coordenada assindética nos 3 casos, então. Beleza? Fácil essa, né? Não tem muito o que falar a respeito dela. Já as orações coordenadas sindéticas, pessoal, as orações coordenadas sindéticas são orações introduzidas por conectivos, por conjunções, tá certo? As coordenadas sindéticas, conforme a conjunção que introduz, podem ser classificadas de 5 maneiras, conforme eu falei para vocês. Coordenadas sindéticas aditivas, coordenadas sindéticas adversativas, coordenadas sindéticas alternativas, explicativas e conclusivas. Tudo isso a depender das conjunções que eles introduzem, tá certo? Vamos então trabalhar então as orações coordenadas sindéticas? Acompanha comigo aí, por gentileza. As aditivas, tá? As orações coordenadas sindéticas aditivas. Elas exprimem a ideia de adição, soma e vêm iniciadas por conjunções aditivas. Tão importante quanto saber o nome das orações coordenadas ou classificar as orações coordenadas em sindéticas, é necessário que você conheça as principais conjunções que podem introduzir esse tipo de oração, as chamadas conjunções aditivas, tá? Então, ó, principais conjunções aditivas, o e, que talvez seja a principal, né? O e sozinho, esse ezinho aqui, ó, talvez seja a principal conjunção aditiva. O nem, quando ele equivale ao e não, tá? Quando você diz assim, ó, não trabalho nem estudo. Quer dizer, não trabalho e não estudo. Esse nem aí, ó, equivale ao e não. Então, ele também é um tipo de conjunção aditiva. O que, né, quando equivale a e. A locução não só, mas também, o se não também, o mais ainda. Tudo isso são exemplos de conjunções ou locuções conjuntivas aditivas, que você emprega com o intuito de introduzir orações coordenadas sindéticas aditivas, tá certo? Joana saiu de casa cedo e foi ao parque com a filha. Veja esse exemplo, ó, dividi aqui no meio o meu período, tá? Joana saiu de casa cedo e em seguida eu coloquei que foi ao parque com a filha. Se eu disser que Joana saiu de casa cedo, necessariamente eu preciso dizer algo posterior a isso? Ou algo antes disso? Não. Por si só, essa oração ela já existe, né? Por si só, essa oração já tem sentido. Agora, se eu disser que Joana foi ao parque com a filha, preciso dizer algo antes ou dizer algo depois? Também não. É uma oração que existe por si só. Isso te leva a conhecer que o período, então, ele é composto por coordenação. As orações são sintaticamente independentes uma das outras. Beleza? Agora, pensa comigo. Dizer que Joana saiu de casa cedo é uma oração que está coordenada à segunda, mas que não tem conjunção. Então, eu vou chamar isso aqui de oração coordenada assindética. Dizer que ela foi ao parque com a filha também é uma oração coordenada, né? Porque ela não depende de outra. Só que nesse caso ela é introduzida pelo conectivo e.
Então eu vou chamar de oração coordenada sindética. Aí você pensa comigo, somando-se ao fato de ter saído de casa cedo, ela ainda foi ao parque com a filha. Então é uma oração coordenada sindética de que maneira? Aditiva. Por que aditiva, professor? Porque o e, ela talvez seja a principal conjunção aditiva que existe. É aquela conjunção que nós usamos para somar ideias, tá? Você deve trabalhar e estudar. Você deve prestar atenção e fazer os exercícios. Somando-se ao fato de você trabalhar, você deve estudar. Somando-se ao fato de fazer exercícios, você deve prestar atenção. Então, esse é a principal conjunção aditiva que existe aí, tá certo? Deixa eu me apagar aqui. Entrou, comprou ingresso e saiu logo. Entrou, comprou ingresso e saiu logo. 3 orações dentro do mesmo período. Veja que as 2 primeiras são chamadas orações coordenadas assindéticas. A OCA, né? Oração coordenada assindética. Já a última, que é somando-se ao fato de ele ter entrado e de ter comprado ingresso, saiu rapidamente, saiu logo. Então é uma oração coordenada assindética. Uma vez que o e é uma conjunção aditiva, estamos diante então de uma oração coordenada sindética aditiva. Tá certo? Tranquilo assim? Fácil, né? Ó, deixe-me apagar aqui para que a gente possa ir para o estudo da próxima. As adversativas também são orações coordenadas sindéticas que expressam, neste caso aqui, a ideia de contrariedade, tá? Inclusive, é bem famosa, né? Ou são bem famosas as conjunções adversativas, né? A gente, numa linguagem informal, quando a gente vai dizer alguma coisa que seja antagônico, e para isso usa uma conjunção coordenada adversativa, a gente até cita em sequência, né, algumas adversativas. Por exemplo, quando você está dizendo algo assim, ó, eu preciso emagrecer, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, não consigo parar de comer guloseimas, né, não consigo parar de comer guloseimas. Então, esse é um exemplo bem banalzinho para que você entenda o que? O emprego das adversativas. As adversativas, então, elas expressam a ideia de adversidade, de oposição, né, iniciadas por conjunções adversativas, que principalmente são as conjunções mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, tá? Então, são as principais conjunções adversativas que nós temos. Considera o seu pedido justo, ó, uma oração coordenada, porém não posso atendê-lo. Considerar justo e não poder atender são ideias antagônicas, contrárias, adversativas. Nesse caso, então, ó, a minha primeira oração coordenada sindética e a segunda oração coordenada sindética. Esse, porém, você pode substituir por mais. O mais é, sem dúvida alguma, a principal conjunção adversativa, tá? Então, ó, considero o seu pedido justo, não posso, porém, atendê-lo. Contudo, não posso atendê-lo. Oração coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque é introduzida por conjunção adversativa, tá, pessoal? Introduzida por conjunção adversativa. O filho chegou. A filha saiu, todavia a mãe não notou. Olha, o filho chegar e a filha sair, o movimento nem de casa e a mãe não perceber nada, são ideias meio contrárias, não são? Por que contrárias, professor? Claro, porque a gente entende que contextualmente a mãe é uma pessoa antenada, né? Sabe das coisas, ou que sabe o que se passa no seu lar. O filho sair, o filho chegar, a filha sair, a mãe não notar nada, mas a mãe não notar nada, são ideias contrárias, né? Não tão comuns, digamos assim. Então eu tenho 3 orações, ó. O filho chegou, a filha saiu, a mãe não notou. A última oração é introduzida pela conjunção todavia, que expressa a ideia de contrariedade em relação às 2 primeiras orações. Oração coordenada sindética adversativa, certo? Então, ó, nosso segundo tipo de oração coordenada concluída aqui, né? Adversativa. Próxima oração coordenada, pessoal, alternativas. Ela expressa a ideia de alternância, de escolha, de exclusão, tá? E vem iniciada por conjunções alternativas. Suas principais conjunções alternativas é o ou, a principal, na verdade, né? Conjunção alternativa ou. Ou outras palavras de outra classe que você usa de maneira repetida, né? Para empregar alternância. Quer, seja, já, tá? Então, tudo isso aí são exemplos de palavras de outras classes gramaticais usadas como conjunções quando repetidas para expressar alternância. Se eu disser assim, ó, quer você sorria, quer você chore, continuarei te amando. Quer você sorria, quer você chore. Quer, alternância, ou você faz uma coisa ou você faz outra, ou chora ou sorri. Vou continuar amando do mesmo jeito, tá certo? Beleza?
A criança ora chorava, ora sorria, mas ninguém lhe notava. Veja que nós temos algumas orações aqui, né? A criança chorava, né? Ora sorria e ninguém lhe notava. Veja que eu tenho um ora aqui, ó, repetido, dando ideia de que alternância. Ela não chorava e sorria ao mesmo tempo. Ora fazia uma coisa, ora fazia outra. Então, oração coordenada sindética e oração coordenada... Opa! Deixa eu me apagar aqui. Pronto, melhor apagar tudo, né? Ó, ora e ora. Duas orações coordenadas sindéticas nesse caso, tá? E essa é uma característica bem comum das orações coordenadas alternativas apenas. Quando nós temos orações coordenadas alternativas, é bem comum que haja orações coordenadas sindéticas nas duas orações que compõem o período. Nesse exemplo aqui que eu estou citando para vocês, nós temos 3 orações. Inclusive, nós temos a última aqui, ó, introduzida pelo mais, que é o exemplo passado que nós vimos, um tipo de conjunção adversativa. Veja o seguinte, a criança ora chorava, ora sorria, ninguém notava. A criança chorar e a criança rir e ninguém prestar atenção, a ideia é antagônica, né? Contrário. Ou uma ideia não comum, digamos assim. Então, o mais é uma oração coordenada sindética, ou começa, né, na verdade, uma oração coordenada sindética adversativa. Mas o que vem antes, ora chorar e ora sorrir, expressa alternância. Ora faz uma coisa, ora faz outra. A alternativa nesse caso. Tranquilo, pessoal? Beleza? Fácil, né? Ó, deixa eu apagar tudo aqui. A explicativa, né? Agora ficou fácil de entender a dinâmica da coisa. Exprime uma ideia de explicação, motivo da oração anterior e vem iniciada por conjunções explicativas. As principais conjunções explicativas, o pois, e aí tem uma observação aqui, ó, o pois, para que seja explicativo, ele tem que vir anteposto ao verbo da oração em que ele estiver inserido. E por que isso? Porque o pois ele também pode ser um exemplo de conjunção conclusiva, mas neste caso, na conclusiva, ele virá depois do verbo da oração em que ele estiver inserida. Na conclusiva você vai entender melhor, tá? O pois quando vem antes do verbo, então ele sempre vai ser explicativo. Você pode trocar esse pois por porquê, inclusive. Não espere minha ajuda, pois seu pedido é absurdo. Não espere minha ajuda, porque o seu pedido é absurdo. Se eu digo não espere minha ajuda, não preciso dizer mais nada, oração coordenada. Se eu disser que seu pedido é absurdo, também não preciso dizer mais nada, oração coordenada. Juntei as duas coordenadas e liguei as duas pela conjunção pois. Essa conjunção pois expressa a explicação. Está explicando por que você não deve esperar minha ajuda. Oração coordenada sindética explicativa, tá certo? Não me corrija, porquanto estou com razão. Não me corrija, porque estou com razão. O porquê é, sem dúvida, a conjunção explicativa principal, né? A mais usual. E uma característica das orações explicativas é que elas sempre são introduzidas por vírgula. Sempre. Se elas estiverem no meio de duas orações coordenadas, ou ainda empregadas no meio de uma outra oração coordenada, elas virão por dupla vírgula, né? Uma antes e uma depois. Lembrando que tudo que é explicação em língua portuguesa, aposto explicativo, oração coordenada explicativa, oração subordinada adjetiva explicativa, que a gente vai estudar nos nossos próximos encontros, tudo isso empregado sempre por meio de vírgula, tá certo, pessoal? E para nós finalizarmos aqui, conclusiva, são aquelas que expressam a ideia de conclusão ou consequência lógica da primeira e vem iniciada por conjunções conclusivas. Logo, por isso, portanto, por conseguinte, e o pois de novo, olha ele aqui, ó. Nesse caso, pois posto ao verbo, ou seja, vem depois do verbo. Seu amigo está com problema, procure, pois, ajudá-lo. Procure, pois, ajudá-lo. Veja que o pois aqui ele foi empregado depois do verbo procurar. Em outra oração coordenada. Esse pois você não consegue trocar por porquê. Procure, porque ajudá-lo não tem sentido. Mas você consegue trocar esse pois por isso. Você consegue trocar esse pois por portanto. Procure, portanto, ajudá-lo. Procure, por isso, ajudá-lo. Procure logo ajudá-lo, tá certo? Todas essas conjunções conclusivas que vão estar introduzindo, né, ou que estarão dentro de orações coordenadas sindéticas chamadas de conclusivas. Você é inocente, portanto fique tranquilo. Você é inocente, por isso fique tranquilo. Você é inocente, pois fique tranquilo? Não tem sentido. Mas se eu disser você é inocente, fique tranquilo, pois, agora está certo. Vai também expressar uma ideia de conclusão, tá? Vai expressar também uma ideia de conclusão.
Beleza, pessoal? Chegamos dessa maneira ao final do nosso encontro, né? As orações coordenadas... ia falar orações coordenadas conclusivas, ó. As chamadas orações coordenadas, né? É a primeira parte do estudo de período composto. Nossas próximas aulas iremos trabalhar sobre as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Esses 3 próximos temas trabalho com vocês aí em sequência, tá certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau!